Olá, sou o vereador Beto Avelar e nós vamos dar continuidade às atividades da 4ª Semana Municipal Antidrogas de Campo Grande, promovida pelo COMAD, Conselho Municipal Antidrogas. A Câmara Municipal de Campo Grande é uma instituição ativa que compõe o Conselho e é parceira na criação e regulamentação das leis municipais sobre o combate às drogas para a proteção de estudantes e de toda a população. O tema da mesa de apresentações de hoje é um tema muito relevante, que é o álcool e drogas no trânsito. Esse é um tema que interessa a todos os jovens, crianças e principalmente adultos. Cada um tem uma parcela de responsabilidade. Para essa atividade, a Câmara Municipal de Campo Grande convidou Ivanice Rota, chefe da Divisão de Educação da Agência Municipal de Transportes e Trânsito, AGETRAN. Convidamos também o psicólogo Renan Soares da Cunha Júnior, professor da Universidade Católica Dom Bosco, UCDB. E convidamos também o tenente-coronel Wellington Klimpel, comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Para começar, Ivanice Rota, chefe da Divisão de Educação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, AGETRAN. Queria te fazer uma pergunta: de que forma a educação para o trânsito contribui para uma cidade melhor? Olá, tudo bem, Beto? Olá, pessoal. Nós vamos aqui ter uma conversa muito séria. Quando a gente fala de álcool e trânsito, apesar de que é o adulto quem conduz, o que nós, enquanto estudantes, podemos fazer nessa questão hoje? Porque nós não temos tempo para prever o que faremos no futuro. Hoje, eu enquanto estudante, eu enquanto adolescente ou criança, eu posso tomar algumas atitudes. Por exemplo, fomos em alguma festa e a pessoa que me levou, que vai me trazer, ela ingeriu bebida alcoólica. Eu não sou mãe da minha mãe enquanto criança, nem mãe do meu pai, eu não tenho esse poder de apontar e dizer: você bebeu, então eu não vou com você. Não se diz isso, principalmente porque, a partir do momento que eu ingeri bebida alcoólica, eu não tenho mais o domínio sobre o meu cérebro, sobre o meu comportamento. Muitas vezes eu me torno agressivo, sonolento e digo coisas que eu não diria normalmente. Então, quando eu sou um jovem, um adolescente, o principal é não pegar carona com as pessoas embriagadas, as pessoas que tomaram bebida alcoólica. Só que você não vai apontar o dedo e brigar. Você vai descobrir qual outra maneira que você vai até a sua casa. Qual outra pessoa de confiança que vai poder te levar que não bebeu. Ou se você estiver na casa da sua avó, de algum parente muito próximo, você pode até permanecer nessa residência. O que acontece muito é que quando os jovens vão para as festas, o que tem maior idade ou um parente acaba conduzindo o veículo. E então a pessoa retorna com essa pessoa embriagada. Por isso que a gente está fazendo essa abordagem. Você tem hoje essa decisão. A responsabilidade, o que a gente tem que deixar bem claro, é que não é sua, mas você pode tomar esse pequeno cuidado. E só existe uma maneira de eu me prevenir, para que eu possa me prevenir, para que eu não seja um usuário, seja de drogas, seja de álcool, seja de cigarro. Não experimentar. Então, Beto, é ruim, faz mal e de repente, quando eu experimento isso, ele me dá uma falsa sensação de que é boa. Só que ele está fazendo muito mal, tanto para a minha saúde como para o meu cérebro. Ele compromete toda a minha vida. Então, a única solução que a gente pode hoje afirmar de que você não será nem um alcoólatra, né, um alcoolista, na verdade, nem um usuário, é não experimentar. Então, eu estive muito tempo à frente das aulas de ciências e o que a gente conversava, a prevenção, inclusive respondido em avaliação, é não experimentar. Não caia nessa cilada. Ah, todo mundo está usando. Como dizia
a minha mãe, nós não somos todo mundo, eu posso fazer as minhas escolhas. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero ser? O que eu sou, na verdade? Você é estudante, você é o quê? Você é inteligente, você é perfeito, você é amado e o que você quer construir para você e para a sua família. Ivanice, você falou de um tema de não experimentar, mas hoje é muito comum a pessoa, eu vou tomar apenas um copo. E o que isso aí representa para a pessoa? Isso aí já dá uma alteração no organismo? Qual que é a experiência nesse sentido? Beto, esse é o grande vilão. Na verdade, você cai numa cilada, quando eu vou tomar só um copinho, eu vou só experimentar aqui um pouquinho, eu tenho domínio sobre mim. Na verdade, o nosso cérebro ele é um pequeno universo, então a partir do momento que eu mando um estímulo que seja positivo ou negativo para ele, ele vai reagir a isso. Então o Drauzio Varela ele fala que o problema da nicotina, que seria uma droga lícita, a hora que você fuma, ele vai por uma parte nossa do cérebro que vai falando é bom, é bom, é bom. E na verdade nós estamos comprometendo. Quando você toma um copo que seja de cerveja, para você pode ter uma reação, para mim pode ter outra. Então não existe uma quantidade. É só um pouquinho, não tem quantidade, é zero. Então a tolerância é zero porque ela pode sim ter reações. E lembrando que quando eu vou conduzir veículo, seja bicicleta, seja moto, seja carro, até mesmo a pé, se eu tiver com qualquer tipo psicoativo ou uma bebida, isso vai interferir no meu comportamento no trânsito e os dados que o coronel Klimpel vai trazer, vai demonstrar que nós ainda não temos esse comportamento seguro no trânsito. Por isso que existe a educação. E a educação para o trânsito existe só no nosso país, na verdade. Porque a formação ética, ela já devia estar trabalhando isso no cidadão. Eu sendo cidadão, eu sei meus direitos e meus deveres. E a educação para o trânsito está, muitas vezes, nos deveres do cidadão. Então, tolerância zero, Beto Avelar. Vai se lançar no trânsito, seja a pé, de bicicleta, de moto, de veículo, não ingira bebida alcoólica. Ok. Eu queria fazer uma outra pergunta. Como é que eu posso? Muitas vezes, conforme você falou, o motorista é o mais velho e muitas vezes essa pessoa ela acaba tendo uma influência sobre os mais jovens. E isso aí, eu não vou, o meu coleguinha ou meu colega acaba tomando. O que eu poderia fazer para evitar isso aí, ou até na condição de pai, o que eu poderia sugerir para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes? Agora aqui vai um recadinho bem educado para os pais irresponsáveis. Então, se você estiver assistindo a aula e o pai ou o responsável não puder, de forma muito educada, o exemplo arrasta, as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então você, enquanto responsável pela criança, seja pai, vovó, padrasto, madrasta, tio, você é referência desse adolescente e dessa criança. O que você fizer será copiado. As nossas palavras, elas têm poder, mas o nosso exemplo é muito maior. É só uma dica, Beto Avelar, não beba, não faça as coisas que você não quer que o seu filho faça, porque é daí que vem realmente os comportamentos seguros, seja no trânsito, seja na vida. Para finalizar, Ivanice, quais os caminhos que os jovens devem tomar para termos um trânsito seguro e uma vida sem álcool e drogas? A conversa agora é com você aluno, com você estudante. O caminho é um só, o caminho da sobriedade. Sem drogas, sem álcool, muito estudo, muito esforço para que todos os seus sonhos realmente se realizem. Muito obrigado, Ivanice Rota, chefe da Divisão de Educação da Agência Municipal de Trânsito, AGETRAN. Eu que agradeço, muito obrigada e até sempre. O nosso segundo convidado é o psicólogo Renan Soares Júnior, professor da Universidade Católica Dom Bosco, CDB, e eu queria agradecer pela tua presença. E, Renan, eu queria saber o que é a dependência química e como o uso de álcool e drogas são nocivos para o trânsito e a segurança de quem dirige.
Olá, Beto. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. E é muito importante que a gente esclareça para as pessoas sobre essa questão da dependência química alguns mitos que existem. Então, o primeiro deles é justamente as pessoas acharem que isso é malandragem, que é sem vergonhagem, né? E a gente já tem a dependência química reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Então, é um quadro, né, que deve ser abordado como tal. E é importante que as pessoas entendam que as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, todas elas têm um funcionamento psicoativo no organismo, ou seja, elas alteram o nosso funcionamento das emoções e, consequentemente, o nosso comportamento. Tem diversos tipos de drogas, né, e sempre que a gente fala álcool e outras drogas, é para a gente frisar, isso é muito importante, que o álcool também é uma droga. Né, porque às vezes as pessoas falam assim, mas é lícito, mas todo mundo usa, né, é possível, paga imposto, vende em qualquer lugar. Né, mas é como a Ivanise disse, a gente precisa pensar nessa questão do exemplo. E aí vem muito a posição dos pais. Né, e o beber e dirigir também é justamente aí. Então, assim como geralmente as pessoas tomam o primeiro contato com essas drogas, seja com o cigarro, seja com, né, o arguile, que hoje é muito popular entre os jovens, né, ou o álcool, ou outros tipos de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, ele muitas vezes vem num ambiente seguro. Então, essa criança, esse adolescente vê o pai, a mãe, o padrinho, o avô, o irmão mais velho, né? E aí, família é lugar de aprender o quê? De aprender as coisas que a gente leva para a vida. Então, a gente acaba levando essa questão da relação, né, com o álcool e com as outras drogas também. Então, é importante que a gente frise isso, porque às vezes as pessoas pensam, mas eu faço, meu filho não vai fazer, mas ele vai entender esse contexto, e muitas vezes isso pode levar não só a vida dele, como de outras pessoas, né? Ou seja, ele vê esse exemplo das pessoas conduzindo depois de beber, e aí acaba reproduzindo isso. Então, desde 2008, no Brasil, a gente tem uma legislação que é mais severa com a questão do uso do álcool, e é importante a gente falar que não existe uma combinação segura. Né? Então, até 2008, as pessoas interrogavam muito isso. Então, quando veio a tolerância zero, esse diálogo ele acaba. Né? Uma latinha, uma taça é possível. Né? Não existe combinação segura entre beber e dirigir. Então, é importante que as pessoas entendam isso. Independente de idade, de tamanho, ou seja, a gente tem uma questão que ela é fisiológica, é metabolismo. Então, é uma substância que tem efeitos diferentes nas pessoas. Então, não tem esse resultado, isso não é matemática, né? De você dizer, olha, tomando esta dose, o efeito vai ser esse. Os efeitos começam a partir das primeiras doses, variando de pessoa para pessoa. Então, por isso que hoje a legislação ela trabalha com essa questão da tolerância zero. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa falar. E a gente tem uma discussão social sobre a questão do uso dessas substâncias muito grande. Né? De 20 anos atrás, a gente já teve a grande transformação no cigarro, com o fim das publicidades, né? Inclusive nos eventos esportivos, eventos culturais que eram patrocinados por essas marcas, né? Que hoje já não pode mais. A publicidade infantil, né? Ou seja, a influência que a gente tinha da questão da comunicação e de comportamentos que não eram tolerados, né? Então eles começam a ser regulamentados de uma forma mais abrangente nos últimos 20 anos. E no trânsito isso também acontece. E aí a gente vai para um outro ponto, que são as reações que as pessoas têm, né, a esse álcool e outras drogas no trânsito. Então, como a Ivanise bem frisou, independente da maneira como a pessoa participe do trânsito, seja ela pedestre, ciclista, motociclista, motorista, né, ela precisa ter esse cuidado. Né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se enganam com o álcool, falam assim, mas o álcool deixa feliz, o álcool deixa para cima. Esses são os primeiros efeitos do uso do álcool, porque depois ele tem o funcionamento depressor, e aí ele dá o sono, né, ele tem uma série de outras reações que vão também poder influenciar o comportamento no trânsito. Além de que, o que o álcool faz? Ele refreia o nosso pensamento em relação a regras, né, e reforça a nossa impulsividade. Então, isso traz um outro problema, que é o acúmulo de comportamentos de risco. Então, a pessoa utiliza, né, o álcool e muitas vezes associa com a velocidade. Né? Ou com a não observância da legislação, do trânsito, porque a gente também tem efeitos muito sérios, como, por exemplo, o afunilamento de visão. Então, quanto mais a pessoa vai consumindo álcool, mais ela vai perdendo essa visão periférica, que é aquilo que a gente chama de visão de túnel. Né? Então, a possibilidade de uma colisão lateral, de um atropelamento, então isso ele vai restringindo a visão e vai fazendo com que essa pessoa
tem uma possibilidade maior de se envolver num sinistro, numa colisão. Então a gente observa que, como não há segurança, né, e não só para o álcool, isso é bom a gente esclarecer também, porque a legislação ela fala em substâncias psicoativas, substâncias que causam dependência, né, e esse espectro ele é bastante amplo, então a gente tem avançado muito nessa discussão, inclusive com meios de verificação dessas outras drogas. Então hoje, para os motoristas profissionais, a gente já tem um exame toxicológico, né, que é um exame que é feito para que ele consiga ter a sua anotação na carteira de que exerce atividade remunerada, mas a gente também tem em curso uma série de estudos que visam trabalhar com o drogômetro, né, ou seja, que seja possível a abordagem no momento do trânsito como a gente faz do álcool hoje. Então já tem estudo. E hoje existem aparelhos que podem fazer não só da alcoolimetria, verificando o grau do álcool no sangue, mas também a título de droga também ou não? Hoje o que a gente tem na legislação é esse exame anterior, né, que é o exame toxicológico para os motoristas profissionais. Mas de uma maneira geral, inclusive o pessoal da Polícia Rodoviária Federal estava com algumas universidades fazendo esse desenvolvimento de um kit que pudesse fazer essa verificação durante o uso do veículo, né, como é feito a gente tem um etilômetro hoje de várias formas, o etilômetro também tem se modificado então tem o ativo, o passivo, eles têm feito vários tipos de modificações, então tudo isso no sentido de que, né, as pessoas possam entender que não existe essa combinação segura, né, então como isso é uma questão cultural, e no Brasil a gente tem esse problema, e as modificações no trânsito elas vêm nessa modificação de cultura, né? Então das pessoas abusarem da velocidade, das pessoas fazerem o consumo dessas substâncias psicoativas e depois participarem do trânsito. Então é preciso que se faça nas duas pontas, então na questão educativa, como bem disse a Ivanise, mas também na fiscalização para aqueles que ainda insistem nesse comportamento. Então a gente vai trabalhar com essa temática de uma maneira abrangente, né? Ou seja, e aí fica o nosso recado para os pais, né? Então o seu filho começa a se tornar um pedestre, um motociclista, um motorista, quando ele vê o que é feito ao redor dele. Sim. Né? Você falou ali do exemplo, que eu acho que é o principal, inicia ali da forma educativa. O que nós poderíamos recomendar hoje também para os pais, além dessa questão do exemplo, de você dar o exemplo, o que nós poderíamos falar para o pai, ou seja, que está tendo aquele filho já na idade da adolescente, aquele jovem, o que a gente poderíamos também acrescentar para eles? É muito bom você ter perguntado isso, Beto. Isso é um ponto fundamental, que é a questão do diálogo, né? Muitas vezes os pais e as mães se colocam numa situação de dizer assim, esses assuntos mais complicados, se a gente não falar, é como se eles não existissem. Né? E isso é uma falácia, ou seja, a pessoa está se enganando. Então, falar sobre a questão de substâncias psicoativas, falar sobre as questões de risco, de violência, né, de sexualidade, ou seja, isso é necessário que a família faça essas discussões de temas importantes, porque são situações que podem se complicar na vida desse adolescente. E o dia a dia nosso, o que nós vemos hoje, que nós estamos se deparando toda hora, abre um jornal, a gente chega no final de semana e a gente vê um acidente, muitas vezes esse acidente em virtude do motorista ter consumido álcool. Então eu acho que isso é muito importante. Na prática, eu acho que é um tratamento também de choque, eu não sei se isso aí seria importante, mas a gente mostrar, olha, essa pessoa consumiu álcool e acabou cometendo uma tragédia ali, causando uma tragédia. Você acha que isso também é válido? É válido, e essa discussão ela já está presente, né? Nós temos uma pesquisa muito importante que é feita no Brasil, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é feita com os alunos do 9º ano, e ela aborda a saúde de uma maneira ampla. Então, em relação à alimentação e também em relação a essa questão, por exemplo, se o adolescente, né, você já andou com alguém que não tinha habilitação, você já andou com alguém que tinha consumido álcool, ou seja, não é só o conduzir, mas também o ser passageiro, o estar, né, acompanhando uma pessoa que tem esse comportamento de risco. Então isso é importante que seja conversado também pelos pais e que haja essa possibilidade do diálogo, né, para que os pais e mães sejam esse primeiro contato, porque a gente não pode perder de vista que nós vivemos na sociedade da informação. Então a informação exige hoje ampla e muitas vezes com uma qualidade questionável. Então se você não vira referência para o seu filho, para a sua filha, né, outra pessoa, outro lugar vai fazer esse papel.
Então é importante que isso seja feito assim. E se for alguma outra situação que necessite de mais esclarecimento ou que tenha alguma complicação, sempre é bom deixar que existem profissionais que podem auxiliar, um médico, um psicólogo, né, que podem estar trabalhando com essa família, não só com o adolescente, mas com os pais também, para esse enfrentamento dessas situações. Para finalizar, Renan, que caminho os jovens devem tomar para termos um trânsito seguro e uma vida sem drogas? É importante a gente investir sempre na prevenção, né? E quando a gente fala em prevenção, é pensar sobre, né? Então a gente não pode simplesmente fazer as coisas sem pensar nas consequências. Então essa é uma das grandes questões, a gente refletir, né, antes que isso aconteça. Então o que vai trazer para a minha vida o uso de substâncias, né, de álcool e outras drogas? Como é que o meu comportamento no trânsito pode impactar a minha vida e a vida de outras pessoas? Então, isso é algo que a gente precisa pensar, porque depois do acontecido é mais complicado a gente trabalhar, né? E eu tenho experiência com pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito, né, inclusive com vítima fatal, e a gente vê o quanto é difícil para essas pessoas viverem com essas situações depois, ou por terem perdido alguém próximo, né, ou por terem sido causador de uma situação como essa. Então, a prevenção é sempre a melhor forma da gente lidar com essas questões. Muito obrigado, Renan, psicólogo e professor da Universidade Católica Dom Bosco, UCDB. Eu que agradeço, Beto, um prazer poder estar aqui com vocês falando sobre isso. O nosso próximo entrevistado é o Tenente Coronel Wellington Klimpel, comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Eu queria agradecer a presença, Tenente Coronel Wellington Klimpel. Ele é comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Seguindo a nosso questionamento, eu queria saber, Tenente Coronel, quais são os problemas que a Polícia Militar tem encontrado com o uso de álcool e drogas? Tudo bem, Beto? Tudo bem. A grande problemática hoje que o Batalhão de Trânsito enfrenta, no tocante à temática álcool, drogas versus direção, é o aumento de acidentes. Aumentando os acidentes, nós temos um aumento de vítimas. Essas vítimas, elas têm que ser conduzidas para algum local, são conduzidas para os hospitais. E os hospitais atualmente estão sobrecarregados por causa da pandemia. Então, droga, álcool versus direção gera mais vítimas no trânsito. Sim. E a Polícia Militar, ela tem uma estatística desses acidentes em virtude de álcool e droga? Beto, hoje o Batalhão de Trânsito ele desempenha algumas missões. Entre elas, nós temos umas demandas denominadas Operações Lei Seca, que elas são voltadas para os testes para esses condutores. Para ter uma ideia, no ano de 2021 já foram 115 operações Lei Seca. Dessas operações, 617 pessoas se recusaram a passar pelo teste do etilômetro. Dessas, nós temos uma estatística interessante que 106 pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, pois elas estavam sob efeito de álcool ali. Então a parte psicomotora dela estava abalada. Correto. E eu acho que a nossa legislação ela avançou muito, porque antes até você alegava ali o direito constitucional de você não fazer um teste desse, mas a legislação ela deu poderes e até mesmo medidas que você pode verificar com o condutor do veículo, que você, a própria Polícia Militar ou a Polícia de Trânsito, ela pode constatar o estado de embriaguez do usuário. Exatamente. Muitas vezes, só na parte visual ali já é constatado essa situação. Daí é feito um termo e o pessoal é encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. E nessa questão, constatou, tem um quantitativo que você consumir álcool 0,6, tem um quantitativo que ele já declara que ele está em estado de embriaguez ou não? Tem alguns parâmetros que nós utilizamos lá para mensurar, de acordo com o próprio etilômetro ali. Sim. E hoje ele se recusando, vamos chegar lá, foi abordado numa blitz dessa de trânsito e foi constatado que ele efetivamente
não ingeriu não, ele não quis fazer o exame, mas foi constatada a embriaguez dele. Quais as consequências para esse motorista? Ele vai ser encaminhado lá para a delegacia, vão ser tomadas providências cabíveis e possivelmente ele vai ser incutido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro ali, onde ele pode receber uma pena de 6 meses a 3 anos. Fora a questão do valor pecuniário de uma multa, que hoje a nossa legislação também ela estipula uma multa pesada. Exatamente, é bem gravíssima ela. O senhor teria o valor hoje de cabeça de uma multa dessa de trânsito por embriaguez? De cabeça, se você se recusar, é em torno de R$ 2.900 ali. E ele, constatando, ele automaticamente ele perde a CNH ou ele tem alguma defesa nessa situação? Aí a gente tem que ver a situação. Cada caso é um caso. Né? Coronel, que caminho, o senhor na condição de comandante do nosso batalhão de trânsito, que caminho que nós poderíamos dar para esses jovens para evitar ter um trânsito mais seguro e uma vida sem drogas? O que o senhor aconselharia nessa situação? É uma prevenção, a palavra certa é prevenir. Então eles têm que saber quais são os danos que eles podem estar ocasionando se eles utilizarem álcool e drogas e vierem a dirigir. É muito interessante que muitos acidentes que são ocasionados por condutores que estão sob o efeito de álcool ou droga são quase situações de óbito, né? Se não for um óbito, mas muitas vezes são danos irreparáveis para a pessoa que se depara com essa situação lá. E depois que acontece, é difícil você remediar, né? Ou seja, aconteceu uma tragédia ali, isso aí não volta atrás. Não volta nunca mais atrás. Muito obrigado, Tenente Coronel Wellington Klimpel, comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Eu que agradeço, muito obrigado. Com essas considerações, esperamos ter despertado aos alunos a consciência e o empenho redobrado em não utilizar álcool e drogas. Grande abraço a todos e bom aprendizado.